E aí, minha tropinha, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, onde aqui eu falo sobre informações de futebol, a gente debate temas. E hoje aqui para falar sobre futebol brasileiro. A temporada no Brasil chegou oficialmente ao fim, né? A gente só esperava a definição de quem seria o campeão brasileiro, oficialmente, porque todo mundo já sabia que o Palmeiras ia ganhar, né? O Palmeiras ali há umas 5 rodadas já praticamente tinha confirmado o título, mas ontem com a derrota do Internacional para o América Mineiro, o Verdão confirmou aí o 11º título brasileiro. Inclusive parabéns a todos os palmeirenses e palmeirensas, né? Brincadeira, a todos os palmeirenses, inclusive eu sou palmeirense. E é isso daí. Então hoje aqui a gente vai fazer uma análise pra gente discutir qual foi o melhor time do futebol brasileiro na temporada, né? E eu já vou adiantando pra vocês aqui, a gente não vai debater sobre outro time que não seja nem Palmeiras nem Flamengo, porque esses times há algum tempo já venceram unanimidade no futebol, sabe? Fora eles, ninguém tá ganhando nada. A gente teve ali, é claro, o Atlético Mineiro ganhando 2 títulos importantes ano passado, mas de resto só o Palmeiras e o Flamengo estão ganhando tudo. Eu acho que o ano que mais resumiu isso foi 2020, que o Palmeiras ganhou a Libertadores, Copa do Brasil e o Flamengo ficou com o Brasileirão. E agora em 2022, que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores e o Palmeiras ganhou o Brasileirão. Inverteram os papéis, né? Então vamos lá, vamos começar analisando aí o Flamengo, né, que foi o que ganhou mais títulos de relevância, né? E o Flamengo teve um começo de ano complicado, né? Primeiro eles tinham muita expectativa de títulos com a chegada do Paulo Sousa, técnico estrangeiro da seleção polonesa. Quem não iria se iludir com um nome desse, não é? O cara que já treinou Lewandowski e tudo mais, se eu não me engano ele já vai até pra Copa do Mundo, né? Mas enfim, e aí ele meio que não conseguiu trabalhar no Flamengo, né? Eu acho que, na minha opinião, o grande erro dele era de não dar sequência para os jogadores, porque todo jogo ele tentava mudar algum jogador, uma peça, um volante, um atacante, uma formação diferente. E isso é ruim pro time, né? É claro que é bom você testar táticas diferenciadas, mas não todo jogo que nem ele fazia, sabe? De vez em quando até vai, tranquilo, que nem o Abel Ferreira aí, por exemplo, testou agora mais, mas só agora, tá ligado? Testou quando o título já tava praticamente garantido. Mas agora você tem que dar sequência para os jogadores. Que foi o que eu acho que a primeira coisa que o Dorival consertou foi que ele firmou o time titular e deu sequência para esse time, né? Esse time do Flamengo aí, que é Santos, Rodinei, Léo Pereira, Davi Luiz, Felipe Luiz, dupla de volantes, João Gomes e Thiago Maia, 2 monstros, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Você pode ver que desde que o Dorival chegou, foi esse time titular em praticamente todas as partidas, né? E foi isso daí. O Paulo Souza não conseguiu aí dar sequência. Alguns resultados decepcionantes. O Flamengo estava na parte de baixo da tabela. Tinha tomado um 2-1. Não, aí já foi com o Dorival, perdão, errei. Mas tava mal, até que mal na Libertadores, porque ganhava, mas não convencia. E aí chegou o Dorival Júnior, também muito contestado. Inclusive eu lembro que na época eu não critiquei, óbvio, eu não falei, nossa, que técnico horrível o Dorival Júnior, não. Porque justamente eu não queria queimar minha língua, né? E eu tava certo. Porque por mais que o Dorival Júnior, que é um treinador, tipo assim, não tem muita bagagem, não tem muito passado, assim, a gente não pode duvidar, que o futebol é isso, sabe? Uma hora o treinador vai lá e ele mostra que ele é realmente um bom técnico, e o Dorival fez o que ele fez. Um time avassalador, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, muito merecido, e é isso daí, né? E o que o Dorival fez foi usar muito bem esse time aí cheio de talentos individuais. Eu vejo o Flamengo hoje como o time com o melhor elenco no quesito individual, no quesito talento individual, no quesito qualidade técnica de cada jogador individualmente, sabe? Eu acho que o Flamengo, assim, é disparado, sabe? Eu acho que não tem nenhum time que tem tantos jogadores de qualidade igual o Flamengo tem, sabe? Arrascaeta, Pedro, Santos, sabe? São todos jogadores de seleção, assim mesmo, sabe? Então, na minha visão, o Flamengo, assim, é muito forte nessa questão. E o Dorival Júnior conseguiu deixar o grupo bem unido, né? Deu a sequência que os jogadores mereciam, né? Deixou um clima mais leve, mais de boa lá no vestiário. Deu, assim, a função e a confiança que alguns jogadores precisavam, né? E ele fez o que Domenech Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho e Paulo Souza tentaram fazer e não conseguiram, né? Que todo mundo cobrava, que era pra colocar o Pedro e o Gabigol pra jogar junto, né? E o Dorival conseguiu fazer os dois jogarem junto, aliás, jogarem muito bem. O Pedro fazendo gol na temporada inteira, na temporada avassaladora do Pedro. E o Gabigol não tão artilheiro, mas fazendo gol nos momentos decisivos, né? Decidindo ali quando o time precisava. Como ele decidiu na Copa do Brasil, cobrando pênalti contra o Corinthians. E, mais importante agora, fazendo gol aí na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, né? Então é isso que eu falo, o Flamengo tem talentos individuais muito em abundância no elenco, sabe? Porque tá, o Pedro é o principal artilheiro. Mas aí se não tem o Pedro, tem o Gabigol. Se não tem o Gabigol, tem o Arrascaeta. Se não tem o Arrascaeta, tem o Everton Ribeiro. E por aí vai, sabe? É uma qualidade imensa. Aí você olha pro banco do Flamengo e tem simplesmente o Cebolinha e o Marinho, sabe? Então, tipo assim, é muito bom, é muito qualificado o elenco do Flamengo. Então é isso, né? Acho que o Dorival Júnior sim foi peça-chave para as conquistas, porque se o Paulo Souza consegue
continua, né? Eu acho que dificilmente o Flamengo ia conquistar algum título de grande relevância na temporada, né? Então o Dorival foi sim um técnico que entendia o coletivo do Flamengo, era o que o time precisava. Então, em conquistas, sem sombra de dúvida, o Flamengo foi o melhor time, né? Ganhou 2 títulos extremamente relevantes. Mas eu não acho que o Flamengo foi o time que jogou o melhor futebol, sabe? É aquele futebol que você pressiona, que você controla o adversário, mas eu não acho que foi o time que jogou o melhor futebol. E a gente vai falar agora do time que jogou o melhor futebol, na minha opinião, que foi o Palmeiras, não é mesmo? E diferente do Flamengo, que começou a jogar bem da metade da temporada pra cá, o Palmeiras tá jogando bem desde o início da temporada. Que o Palmeiras disputou Paulistão e Mundial de Clubes lá no começo, né? Jogou muito no Mundial, acabou perdendo pro Chelsea. Jogou muito no Paulistão, acabou sendo campeão, foi campeão da Recopa também. E é um trabalho muito sólido, sabe? É um Palmeiras que, tipo assim, envolve muitos adversários, troca passes. E, acima de tudo, eu acho que a peça-chave pra esse Palmeiras é que o time é muito comprometido com a vitória, sabe? O Palmeiras, diferentemente do Flamengo, que o Flamengo tem jogadores que tem números absurdos, como o Pedro, tá ligado? O Palmeiras já não tem esses jogadores com números tão acima dos demais. Porque o Palmeiras é um time muito forte coletivamente. O Palmeiras não tem a qualidade individual que os jogadores do Flamengo têm. Mas o Palmeiras tem uma qualidade coletiva que, na minha opinião, é a melhor do Brasil disparado, sabe? Então é aí que é a diferença. O Flamengo é melhor individualmente, o Palmeiras é melhor coletivamente, na minha visão. E o time do Palmeiras é muito comprometido com a vitória, sabe? Os jogadores fazem de tudo pra vencer, o Abel faz de tudo pra vencer. Se precisar se retrancar, vai retrancar. Se precisar se abrir, vai abrir. O Abel, ele é muito comprometido com a vitória, sabe? Ele é muito comprometido. E é isso que faz o Palmeiras tão vitorioso, o Palmeiras do Abel Ferreira ser tão vitorioso que nem a gente vê e olha pra trás, 2 Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão agora mais recente. Enfim, é avassalador, né? E você pode ver também que os jogadores, eles são muito focados, eles fazem qualquer função. Por exemplo, o Rony, que era ponta, o Abel colocou ele de centroavante e o cara não reclamou, porque ele sabia que isso ia ser em prol do coletivo, sabe? Ia ser em prol da vitória do time. Os jogadores são muito comprometidos com a vitória do coletivo. Eles fazem o que tem que fazer, se for pra fazer bem o coletivo, eles fazem isso. O Mike, por exemplo, né? Que o Mike, dá pra ver que ele queria uma sequência titular, ele merecia uma sequência titular. O Abel colocou ele de ponta, o cara não reclamou e ele jogou bem, cara. Ele jogou bem. Então acho que essa combinação assim, um técnico bem visionário que nem o Abel e os jogadores comprometidos que nem ele tem, isso é uma receita pro sucesso, cara. A gente viu agora com o título brasileiro, né? Os grandes destaques da temporada pra mim foram o Rafael Veiga no primeiro semestre, ele foi o melhor jogador do Palmeiras. Infelizmente ele acabou se lesionando, mas é o artilheiro junto com o Rony. Jogou muita bola, ajudou no título paulista, enfim. E no segundo semestre eu já acho 2, né? O Scarpa e o Dudu. O Scarpa foi aquele cara mais decisivo e o Dudu foi o cara mais tático, que a armação do Palmeiras roda muito em prol do Dudu. E o Palmeiras é um time assim muito variado em questão de repertório, sabe? O Palmeiras é aquele time que ele se prepara para todas as circunstâncias possíveis do jogo. E a prova disso foi contra o Atlético Mineiro. A prova disso na Libertadores contra o Atlético Mineiro. Que o Palmeiras, ele esperava que poderia ter um expulso. Deu pra ver nitidamente isso. E quando foi expulso, o Atlético não conseguiu pressionar tanto quanto a gente esperava que fosse pressionar. E você pode reparar, quem foi expulso foi o Danilo, né? Que é um volante. E 90% dos técnicos brasileiros, eu tenho certeza que 90% dos técnicos que atuam aqui no Brasil, ao ter um volante expulso, o que ele faria era tirar um atacante e colocar um volante. E o Abel Ferreira naquele jogo, ele foi mais ou menos com um 4-1-4-1, né? Perdão, um 4-1-4-1, isso mesmo. Que era a linha de zaga, aí ele colocava mais o Zé Rafael aqui, aí ele colocava bem aqui aberto Scarpa, o Dudu aqui, e ele colocou o quê? O Veiga e o Danilo, porque o Danilo tem mais liberdade para ir para ataque e o Rony lá na frente. Mas, como teve a expulsão do Danilo, o que ele fez foi o seguinte, foi fazer um 4-1-4. O time manteve a mesma postura, mas a diferença é que o Rony deu uma recuada, o Zé Rafael ficou isolado no meio, e foi isso. E isso daí dá a prova, cara, porque o Abel já tinha isso em mente e o Atlético Mineiro não tinha. Porque o Atlético Mineiro fez uma estratégia para se defender, porque como o Palmeiras estava em casa, o Palmeiras ia pressionar, obviamente, né? O Atlético nem cogitou que o Palmeiras poderia ter uma expulsão, enfim, que o Palmeiras poderia ter algum jogador a menos, ainda mais 2 a menos que nem teve, né? Com o Scarpa também foi expulso depois. Mas enfim, isso daí mostra como o Palmeiras é muito variado e comprometido com a vitória, né? Então é isso daí, né? Palmeiras e Flamengo merecidamente dominam o cenário nacional. E é isso. Em questão de conquistas e talentos individuais, obviamente o melhor time foi o Flamengo. Tanto que o melhor jogador do Flamengo na temporada vai para a Copa do Mundo, que é o Pedro. Eu já acho um absurdo completo se ele não for. Titular ele não deve ser, né? Não deve ser. Eu acho que tem gente à frente dele, como o próprio Gabriel Jesus. Mas um jogador muito interessante para segundo tempo. O Pedro é uma excelente opção, que ele já se mostrou ali. Jogou pouquinhos minutos contra a Tunísia e já fez um gol de... Sim, que tem que ter uma qualidade para fazer um gol daquele.
E em questão coletiva, o melhor time, sem sombra de dúvida, é o Palmeiras. Um time que tá jogando muito bem desde o início do ano, um time muito constante, muito sólido, que teve apenas, se eu não me engano, 6 derrotas no ano. Foi só isso. E não perdeu nenhum jogo fora de casa no Brasileirão até o momento. Apenas 2 derrotas no campeonato, melhor defesa, melhor ataque. E um título que é extremamente difícil de se conquistar, que é o Brasileirão, né? E esses times agora vão disputar a Supercopa, com todos os méritos. Vai ser, assim, eu acho que aquele jogo de entretenimento, porque são duas duas equipes muito qualificadas. Tem tudo pra ser um jogo extremamente equilibrado, né? E é isso aí, né? O Palmeiras vai perder uma peça muito importante agora no fim do ano, que é o Gustavo Scarpa. Jogou muita bola, mas infelizmente ele vai sair. E eu já vejo o Palmeiras se movimentando no mercado para trazer alguma peça de reposição. Trouxe o Tabata? Trouxe, mas ele não é a mesma característica que o Gustavo Scarpa. O Tabata, ele é um jogador que flutua menos e é um jogador mais de passe, um jogador mais tático. O Scarpa já é um jogador mais individualista, que tem uma finalização muito boa e uma visão de jogo melhor. Então o Palmeiras, é difícil encontrar um jogador igual o Scarpa no mercado, que chuta bem, tem uma baita visão de jogo e é versátil, né? Que o Scarpa joga em 3 posições. Então o Palmeiras vai ter uma dorzinha de cabeça aí pra contratar alguém pro lugar do Scarpa. E é isso aí. Chegamos aí ao fim de mais uma temporada. Passou voando, eu nem vi essa temporada passando, eu achei que ia demorar mais, mas já estamos em novembro. Agora aquele climinha bom de final do ano, Copa do Mundo logo mais, vamos acompanhar. A gente vai fazer aqui um vídeos de Copa do Mundo aqui no canal, a gente vai fazer live de Copa do Mundo, eu espero, né? E é isso aí. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você concorda com a minha opinião, comenta aí se você concorda ou se você não concorda. Deixa sua opinião aqui que eu quero ler, eu quero saber o que vocês pensam aí. Vocês pensam diferente de mim. É isso aí. Muito obrigado aí. Falou!